Bem-vindo a mais um Queimando o Filme. Eu sou o Fred Bola e nesse vídeo a minha opinião sobre o filme A Vida de Chuck, que estreia dia 4 de setembro. Calma, vai ter um leve resumão depois, com um leve spoiler, mas antes disso, a minha nota com quem vale a pena assistir e se vale a pena assistir no cinema. Vem comigo! Começando que eu achei o filme muito interessante, muito legal. Não é o estilo de filme que eu gosto, não é o que eu vou procurar para assistir no meu tempo livre. Não é esse tipo de filme. Ele te faz pensar muito, por isso que eu acho que não é meu tipo de filme. E ele faz um leve looping, e que me dá uma agonia. Que ele começa lá no final do filme, aí ele volta quanto o meio, aí ele volta quanto o começo. Ele começa meio parado, ele demora a pegar um ritmo legal, mas depois que você entende, ele é muito interessante, ele é muito divertido. Eu gostei bastante, gostei de verdade, mas é um tipo de filme que não é, vou assistir várias vezes. Não, é um filme que você vê 2 ou 3 vezes, e não é o tipo de filme que eu assistiria no cinema. É um filme que tem que estar muito atento o tempo todo, detalhes o tempo todo, não são easter eggs, mas são callbacks sutis o tempo inteiro. O nome dos personagens, o motivo deles fazerem o que eles fazem, quem são, e é muito interessante mesmo. A minha nota para esse filme vai ficar 7.3, que ele é um pouquinho acima da média, mas ele não é tão assim. Passou de ano, né? Passou legal. E eu indico muito para aqueles meus amigos mais filósofos, que são psicólogos. É um tipo de filme que você entra na história e te faz pensar mesmo. Então isso é legal. É um tipo de filme que não é para se assistir com a galera, não é para assistir num date, por exemplo. É um filme que você vai realmente parar para prestar atenção, pensar na vida, não o seu futuro, mas se você está preparado para a morte, por assim dizer. E pegou bastante, mas muito bom mesmo. Bora pro resumo, então quem não quiser saber nada desse filme dá tempo de sair. Obrigado, beijo no coração. E vai ser bem pouca coisa de spoiler, assim, né? Na verdade eu não vou dar nada de spoiler. A história do filme é a vida do Chuck. E começa dizendo, né, que é dividido em alguns atos. Começa pelo ato 3, depois o ato 2, o ato 1. O ato 3 é basicamente tá acontecendo alguma coisa na cidade, fim do mundo e catástrofe, e eles estão tentando se salvar, onde o Chuck, na verdade, nem aparece direito, só aparece um outdoor do Chuck. E as pessoas da cidade estão completamente desesperadas com o que pode acontecer. Lá no final do vídeo eu vou contar um pouco do spoiler a mais. E aí começa esse ato inteiro, só desespero, as pessoas tentando ficar juntas com quem elas gostam, de quem elas são apaixonadas, por mais que elas tenham se separado. E esse é o ato 3, assim, que é o final de tudo. A parte do ato 2, ele vai estar entrando numa memória, que ele foi para uma convenção, e tem uma menina tocando bateria, fazendo na praça, ela tá só com a bateria, e ele começa a dançar e vira uma multidão, e ele começa a conversar, e ele começa a fazer uma cena de dança que é muito legal, com uma pessoa que ele nunca viu, que por mais que ele seja casado, e começa esse segundo ato com ele no hospital, dizendo que ele está em fase final, que a esposa e o filho dele estão libertando ele, que ele está livre para poder seguir pro outro plano sem ninguém estar segurando ele. E aí o primeiro ato é conta quando ele era criança, os pais dele faleceram por um acidente de carro com a irmã dele, no caso a mãe estava grávida, estava para ganhar bebê em 2, 3 meses, e ele é criado pelos avós. E aí mostra ele fazendo aula de dança, ele sendo bom em matemática, que tudo aconteceu antes no ato 2 e 3. O motivo de todo mundo que ele viu, de todos os outros personagens do ato 3 e ato 2. E é bem pegado, assim, bem legal. Nossa senhora, que difícil explicar esse filme. Então, sabendo isso, agora vamos para o spoiler, que não é um spoiler, que acontece no filme.
O ato 3 acontece dentro da cabeça dele, quando ele já está hospitalizado e ele está morrendo. Todas as pessoas que aparecem no ato 3 são pessoas que ele viu ou que ele conhecia, e as coisas que as pessoas falaram para ele, e ele colocou na vida das pessoas como se a cabeça dele fosse um universo. No ato 2, onde a esposa dele mostra pra ele, não mostra pra gente que ele tá hospitalizado, que ele está indo, mostra a cena feliz dele e o porquê que ele fez várias coisas da cena 3, que é as frases que aparecem, o porquê que é muito obrigado pelos seus 39 anos, e o motivo dele estar, porquê da alegria dele de dançar, tudo que ele aprendeu com a avó, e cada detalhezinho, cada nome que ele cita no terceiro, ele conhece no segundo e mostra o porquê. No primeiro ato, que mostra a infância dele, que ele foi morar com os avós, que é um pouco mais longo, mostra os ensinamentos dos avós dele, o porquê da alegria de dançar, o porquê da matemática que mostra nos outros, o conhecimento de mais alguns personagens que não tinham aparecido no ato 2, do ato 3, e é muito legal, ele é bem amarradinho e ele faz você pensar demais. Você tá pronto pra morte, e tem um quarto que é o final do final, tem um quarto na casa dos avós, que é o sótão, onde ele fala que ele tá proibido de ir lá. E ele só sobe no final do filme, que é o grande tchan do negócio, e é bem pegado. Esse é o spoiler do spoiler, porque essa é a última cena, tá? O vô dele não deixa ele subir de jeito nenhum. Quando o vô dele morre, ele sobe e ele vê que o quarto, na verdade, mostra o final da vida de cada um. E o vô dele subiu lá várias vezes, ele viu 2 amigos como morreram, viu a morte da esposa, viu a morte dele. E aí ele fala que ele tá proibido de ir lá. E quando ele vai, ele vê a primeira cena, a segunda cena dele no quarto, de como ele vai morrer. E aí ele decide viver o máximo possível de realmente fazer o mundo de Chuck. Por isso, né, que é a vida de Chuck. E é muito legal, mas bem impactante, bem legal mesmo, e eu indico demais para você assistir. Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, eu dei um pouco mais da história, porque realmente me pegou bastante, e eu acho que é isso. Um beijo no coração, até o próximo filme, vídeo e tchau, tchau!